Salve, salve simpatia! Você está no Banana Market TV. Aqui quem vos fala sou eu, Peterson. E aí, minhas amigas costureiras, como vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, seja bem-vindo ao 5º episódio do Lendo para as Costureiras. Para você que não sabe o que é o Lendo para as Costureiras e caiu aqui de paraquedas, volta lá no primeiro episódio que você vai saber tudinho sobre o Lendo para Costureiras. E para você que está acompanhando desde o primeiro episódio, hoje vamos falar de atitude e execução. Lembrando que a parte está com uma websérie que logo menos vai ser lançada, que chama-se Diário de Produção. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu comentário, fala da onde você, escreve da onde você está falando, tá? E me dá uma dica do que você está achando desse Lendo para as Costureiras, beleza? Então, vamos para a leitura, valendo! Bom, atitude e execução. Execução é o processo em ação. Se você tem um sonho, mas não há um processo acontecendo, não há ação. Então você não terá uma realização de longo prazo. Você terá uma desilusão de longo prazo. Por isso é muito importante estar sempre focado na execução. Você é a única pessoa que pode dizer se teve uma semana eficiente, avaliando o quanto evoluiu em relação às coisas que se propôs a executar. Nunca aceite um índice de realização abaixo de 100%, ou você estará comprometendo o seu negócio. Digo sempre para as pessoas que o sucesso é igual a fidelidade, ele só aceita 100%. Ou você se entrega 100%, ou ele vai virar a cara para você. Lembre-se que uma ideia é só uma ideia. Quantas ideias nos surgem todos os dias? Quantas pessoas têm grandes ideias e quantas delas morrem com suas grandes ideias? Muitas vezes você tem uma ideia, mas sabe que milhares de pessoas também já tiveram e não deram certo. Será que você pode acreditar que vai levar isso adiante e fazer essa ideia dar certo? O que você tem de diferente para fazer isso funcionar? A diferença é possivelmente o seu diferencial. Está em executar. O que manda mesmo é a execução. Ela é a mãe da realização. Esta é a grande arma para fazer com que boas ideias deem certo. Planeje, execute, revise. Planeje, execute, revise. Então a pergunta crucial é: como está o seu nível de execução? O que você pode fazer para melhorar nesse aspecto? Uma coisa muito importante é que nem sempre um alto nível de execução está ligado à quantidade de coisas que você faz, ou ainda ao quanto você realiza algo. Geralmente, um alto nível de execução tem mais a ver com qualidade. Por isso, uma regra de ouro para você ter qualidade na sua execução é sempre planejar com cuidado. No final de cada noite, o que fará no dia seguinte. Anote as 5 coisas prioritárias que você fará e que ajudarão a avançar em direção à sua meta e ao seu objetivo. E se prepare mentalmente para acordar no outro dia com essas ações em mente e preparado para executá-las com qualidade. É muito importante ter claro dentro do seu negócio o que você deve fazer a cada etapa, dia após dia, para efetivamente direcionar suas ações para o resultado que espera conquistar. Saiba exatamente o que é preciso fazer e quais as ações necessárias para gerar os resultados que fazem os seus negócios crescerem. Quais habilidades você precisa aprimorar para o seu empreendimento se expandir e o seu sonho acontecer. Então torne-se fã incondicional do processo de execução. A execução contínua e persistente de pequenas ações é o que faz tudo acontecer de fato. Para entender essa ideia, pense em um relógio de ponteiros. Se alguém lhe perguntar se ele está funcionando, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para o relógio. Depois vai responder a pergunta. Se a resposta for sim, eu garanto que você respondeu desse modo porque viu o ponteiro dos segundos se movendo. Você não olhou para o ponteiro das horas ou dos minutos. Você olhou para o ponteiro dos segundos e viu que ele estava trabalhando. Porque é o trabalho desse ponteiro, segundo a segundo, que mostra que o relógio está funcionando para marcar as horas. Então aqui, o Caio, quando ele faz essa comparação, ele quer dizer que o mais importante são as pequenas coisas que você está fazendo para o todo, o restante todo fazer efeito.
Não adianta você começar pelo grande, que você vai se atrapalhar todo. Começa pelas coisas pequenas que você tem que mudar, que você tem que executar, que é acordar cedo, ser responsável com as coisas que você está fazendo, anotar tudo que for interessante para você. Essas coisas vão fazer diferença para você. Se você começa pelas coisas grandes, talvez você desanime. Mas se você vai pegando as coisas pequenininhas, consertando primeiro as coisas pequenininhas, você não vai deixando para amanhã, você já vai sentir um resultado lá na frente. Então isso é muito importante. Não começar pelas coisas grandes. Começa pelas coisas pequenas. Presta atenção nas coisas pequenas. Sempre faz essa analogia, né, do ponteiro do relógio. Sabe, do ponteiro dos segundos, que é passo a passo para dar uma hora cheia, entendeu? Então vai aos poucos. A gente vai entrar aqui num outro subtópico, né, dentro da execução e atitude. A execução é a responsável pela transformação. Então ele vai falar um pouco por que a execução é a responsável pela transformação. E ele começa falando assim: a execução é responsável pelo milagre de transformar o nada em algo. Ideias são maravilhosas, conhecimentos são incríveis, mas a execução é o que realmente transforma o que faz acontecer. Fique muito atento e avalie constantemente o estado da sua execução. Observe como você tem atuado no dia a dia, naqueles pontos que são fundamentais para construir o sucesso, porque é a execução que irá gerar os resultados que você precisa. A execução é a mãe da transformação. Todo o restante é um plus, um turbo para acelerar a execução e levar você ao resultado. Sem dúvida, o conhecimento turbina a execução. Quando executa algo com uma grande bagagem, você turbina a execução, torna-se mais eficiente, entra mais forte nas atividades e produz mais resultado. Porém, não adianta nada ter um carro turbinado que não é colocado em movimento. O conhecimento, as ideias, as experiências passadas, isso tudo serve para turbinar o motor. Mas você deve estar mais atento em manter o motor funcionando e o carro em movimento, senão todo o resto não irá fazer sentido. Então assim, ficou um pouco confuso esse parágrafo aqui, porque ele faz uma analogia como um motor de carro, mas ele quer dizer assim que tudo que você já viveu hoje na tua vida vai servir para você tomar a direção certa. Ter uma noção do que você sabe fazer e você quer se especializar, você só tem que ir atrás das ferramentas que vão refinar o seu trabalho, que vão fazer o seu trabalho se destacar mais, que vai ajudar você a ficar melhor, porque você já tem uma bagagem anterior de coisas que você já fez, você já tem experiência. Você já tem experiência de lidar com o público, você já tem experiência de fazer costura, aí você tem que aprimorar isso, você tem que trazer coisas que vão qualificar mais a sua mão de obra e o seu trabalho, o seu produto. E aí isso vai fazer uma diferença. Por isso que você tem que pensar qual direção que você quer tomar, entendeu? Porque se você continuar sempre fazendo as mesmas coisas, não faz uma mudança, não tem um objetivo, você não vai sair do lugar, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Tem que ser uma pessoa eficiente, fazer bem feito. Você tem que ter uma eficácia. Você não pode ficar aí tendo dúvidas. A primeira coisa que você tem que ser é positiva, certo? E aí afastar as pessoas que são negativas do seu lado. A segunda coisa, ter uma visão nítida e direção de onde você quer, para onde você quer ir. E depois você tem que ter atitude e ação para realizar, sabe, os passos diários para você chegar aonde você quer chegar, beleza? Então assim, eu sei que no meio disso assim é capaz de você sentir medo ou pânico. E aí o Caio fala uma coisa bem legal aqui sobre medo e pânico, tá? Que eu vou ler para vocês. Acho válido deixar bem claro a diferença entre medo e pânico. Medo é um estado de alerta, pânico é uma incapacidade de ação. O medo é fundamental para nos mantermos vivos, para nos prepararmos para o que virá, porque quem não tem medo vira um grande inconsequente. Por exemplo, eu tenho medo de subir no palco e fazer uma apresentação. Só que esse medo vem na medida certa e faz com que eu me prepare para me apresentar. Faz com que eu dê o meu melhor. Ajuda-me a ficar completamente focado, centrado e dar o meu máximo. Então, o medo, minhas amigas costureiras, ele alerta a gente que a gente está entrando numa zona assim que a gente precisa de mais atenção.
Que a gente tem que estar, se esforçando mais, tem que estar olhando mais os detalhes, tem que estar, atenta no que vai estar fazendo, porque se você sabe que tem um medo, alguma coisa pode dar errado, tá? Então você tem que fazer as coisas bem mais certas. Você não pode ficar pensando, não vai dar certo. Pensa positivo, vai dar certo, já tá dando certo, eu tô fazendo dar certo e vai dar certo. E aí você vai vencer o seu medo. E aí ele fala sobre o pânico. O pânico, porém, é o exagero do medo. O pânico paralisa, entorpece e gera incapacidade de ação. Quando está preocupado demais, você fica paralisado e perde eficiência, porque o pensamento de que algo pode dar errado, aquela possibilidade negativa, tira a sua energia, o seu foco, a sua concentração, a sua garra e a sua fome de continuar fazendo aquilo que você sabe e deve fazer, tá? A atitude não é o que eu faço, mas o estado de espírito em que eu me coloco para fazer aquilo que eu faço. Ter atitude não é fazer alguma coisa, é o estado de espírito em que nos colocamos ao fazer alguma coisa. O único remédio para as preocupações são as suas ações, e é um remédio poderoso. Comece a executar o que planejou e você não vai ter tempo para pensar em besteira, nem nas possibilidades negativas. Perceba que não estou falando para você negar as dificuldades e não se preparar para elas. Você não deve nem pode negar as dificuldades e o imprevisto, porque senão você torna-se alienado, o que é muito diferente do que estamos falando aqui. Estou dizendo para você ter um plano, saber que se algo não der certo, ainda haverá outras possibilidades. Deve ter consciência de qual é o caminho a se tomar caso haja algum imprevisto. Ou seja, minha amiga costureira, você tem que continuar em frente. O seu motivo, o seu sonho, você tem que ir em busca dele sabendo que vão ter no seu caminho algumas dificuldades que vão ajudar você a melhorar o seu desempenho, vai melhorar tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. O fracasso, ele só acontece a partir do momento que você desiste. Isso é um fracasso. Enquanto você está na jornada e está acontecendo esses imprevistos, eles são lições para você se fortalecer. Então pense assim, se der certo, felicidade. Se não, sabedoria. Para mim não existe experiência boa nem ruim. Existe aquela em que eu ganhei e aquela que eu aprendi. Então tudo que acontecer de ruim, você vai ter que usar isso como um aprendizado. Você aprende com isso, você cresce com isso, tá? E aí a gente começa assim com um outro subtópico que fala assim, não espere ficar bom para decidir fazer algo. E aí o Caio já começa aqui, com umas frases negativas que algumas pessoas falam para não começar as coisas. As pessoas elas começam falando assim, não vou fazer isso porque ainda não tenho prática. Não sou bom fazendo isso, por isso mesmo nem me atrevo a fazer. Quando eu for bom fazendo apresentações, vou falar sobre negócios para todo mundo. E aí o Caio pergunta, será que você já ouviu alguém falar essas frases? E aí a gente continua o nosso texto. Pois bem, essa é uma armadilha que leva a maioria das pessoas a nunca realizar nada na vida. Porque ter esse pensamento de eu só farei alguma coisa quando sentir que já estou bom nisso é um atraso de vida. Não faz o menor sentido. Não tem como você ficar bom em algo sem antes começar a colocá-lo em prática. A excelência vem com a prática. Pense em um piloto de avião. No começo, ele só pilota pequenos aviões, mas à medida que vai acumulando horas de voo, vai subindo de qualificação e passa a pilotar aeronaves maiores, até que atinge um número de horas de voo suficiente para pilotar um Boeing. Você já imaginou o que aconteceria se o piloto dissesse: só vou pilotar um avião quando eu for bom o suficiente para pilotar um Boeing? Você entendeu, costureira, o que o Caio quis dizer? Que às vezes você fica esperando, eu só vou ter o meu ateliê a partir do momento que eu tiver
um lugar para eu poder colocar minhas coisas. Eu só vou começar a vender a partir do momento que eu comprar um celular novo. Eu só vou começar a estudar a partir do momento que virar o mês que vem, que eu vou estar com dinheirinho e vou poder comprar uns livros. Todas essas coisas, muitas vezes elas não acontecem porque você não quer que aconteça. Porque assim, se você põe na sua cabeça que você quer que aconteça agora, vai acontecer. Vai acontecer. Você vai fazer acontecer. Muita coisa que você quer que aconteça vai acontecer a partir do momento que você desejar com vontade. Se você vai deixando as coisas esperando que tenha uma ferramenta certa, um momento certo, a hora certa, de repente esse momento nunca chegará na tua vida e você perdeu tanto tempo que você poderia ter aprendido e ser aperfeiçoado no seu aprendizado que você não fez e ainda, ficou sem nenhuma experiência e não evoluiu, e o pior de todos, não tá ganhando dinheiro, sabe? Então não fica jogando as coisas pro amanhã, para só quando eu tiver, eu vou fazer dieta a partir de segunda-feira. Chega segunda-feira, você não quer fazer dieta porque alguém chegou com um bolo gostoso, sabe? Então assim, as coisas elas só vão dar certo mesmo, de verdade, a partir do momento que você executar, a partir do momento que você entrar numa ação. Executa, costureira, entra numa ação. Tem que fazer, é necessário. Quantos anos você está atrasada na sua vida? Quantos anos algumas costureiras falaram há anos atrás que ia terminar o colégio, sabe? Que ia mandar consertar a máquina, que ia aprender a precificar, que ia aprender que ia comprar uma máquina de corte, que ia comprar uma mesa. Quantas vezes, Quantas vezes você escutou, quantas vezes o dinheiro passou na sua mão e você não fez o que você tinha que fazer. Então, pensa nisso, costureira, e toma juízo e faça, tá bom? Faça. Não espere ficar bom para decidir fazer algo, ok? Galera, eu acho que tá ficando muito longo esse vídeo aqui, esse áudio-vídeo, esse 5º episódio. Eu vou dar uma sequência nele para os próximos episódios. Ele vai ter uma segunda parte também, tá? Porque aqui ficou faltando algumas coisas, mas eu acho que vai passar do tempo que a gente quer, tá? Então ficou aqui faltando para a gente fazer tudo que é fácil, um dia foi difícil. Ingestão contínua de combustível, tá? E se você é a pessoa mais esperta do seu grupo, mude de grupo. Tá ok? Então, faltou esses tópicos pra gente estar lendo. Vamos continuar no próximo vídeo, tá? Um pouco mais sobre executar e ter ação, ok? Então, te vejo no próximo vídeo. Beijo, costureiras. Tchau, tchau.